sobre o primeiro episódio de Loki. O episódio ele foi muito bom, ele foi um episódio que foi mais para explicar e estabelecer as regras da viagem no tempo, por que existe a TVA e como vai funcionar aquele universo e principalmente como o Loki se encaixa naquilo tudo. Serão 6 episódios escritos pelo roteirista Michael Wendell, que será o mesmo roteirista de Doutor Estranho, Multiverso de Loucura. Agora falando do episódio, o episódio começa em 2012, em Vingadores 1, no momento em que o Loki pega o Tesseract e eles repetem aquela cena de Vingadores Ultimato, só que de um ângulo diferente, mostrando mais da perspectiva do Loki. Isso foi interessante porque a gente vê a mesma cena por um ângulo diferente. Aí o Loki é sugado e cai em um deserto que fica na Mongólia. Aí a gente é apresentado aos agentes da TVA, que se apresentam como a polícia do tempo. E o Loki ele é preso pela TVA. E ele é jogado dentro de uma corporação que tem uma burocracia inacreditável para tudo, separado por vários setores e departamentos. E o Loki passa por esses departamentos puto. Ele passa por esses departamentos puto porque, para o Loki, a ordem e o caos não existem. Para ele só existe o caos. E ele fica puto com aquele mundo de ordem, organização, padronizado, que é o que ele mais odeia, porque para ele gosta mesmo de fazer tudo o que ele quer na hora que ele quer. E ele ser colocado naquele sistema é insuportável para ele. Então ele passa por todo aquele departamento muito puto mesmo. Aí depois que ele passa por aqueles departamentos, o Loki ele entra em um tipo de recepção e passa na televisão uma pequena explicação em forma de animação dos anos 50 e 60, que na animação fala que houve uma guerra do multiverso em que tinham várias realidades e essas realidades elas estavam se colidindo e que os Guardiões do Tempo criaram uma linha do tempo sagrada que não deveria ser alterada. E quando alguém conseguia mudar a linha do tempo, criava uma variante. E essa variante era uma outra realidade. E eles criaram a TVA, que tem como objetivo manter a única realidade, a realidade da linha do tempo sagrado. E quando alguém criava uma outra linha do tempo, eles pegavam aquela pessoa, levavam para um julgamento onde ele seria julgado pelos seus crimes. E eles usam uma bomba que apagava aquela realidade e voltava o fluxo temporal normal, para que uma nova guerra do multiverso não acontecesse de novo. Ele é levado para esse tribunal, onde ele se declara culpado e ele tenta fugir. Só que os poderes não funcionam naquele lugar. E antes do veredito final, aparece o Mobius, interpretado pelo Owen Wilson no julgamento, e ele fala que ele precisa dele para alguma coisa. E o Mobius leva o Loki para uma sala, onde ele mostra a história toda do Loki. E o Mobius, ele quer saber o seguinte, ele quer saber se o Loki, ele gosta de machucar as pessoas. E nisso tudo descobrimos que o Loki é o Dave Cooper, que foi um cara que roubou milhões de dólares, pulou de um avião no ar e nunca foi achado. E isso tudo foi uma aposta que o Loki e o Thor fizeram há muito tempo atrás. E ele vai vendo alguns desses hologramas e isso vai mudando o Loki. Mas o Loki é o Loki, né? E ele foge. E aí ele está sendo perseguido e ele vai em busca do Tesseract. E ele percebe que o Tesseract não está funcionando. E daí ele pergunta para um cara o porquê que o Tesseract não está funcionando. E ele explica que magia não funciona lá. E que eles usam as joias do infinito como peso de papel. E ele percebe que o maior poder do universo é aquele lugar. Então, perto de ser capturado, ele volta para aquela sala, onde ele avança para o final, onde ele vê a sua própria morte. E ele percebe que tudo o que ele fez e todos os que ele machucou pelo meio do caminho foi completamente inútil, porque ele não conseguiu ceder os reis, ele não conseguiu mandar em nada, ele não conseguiu fazer nada que ele queria. E aí o Loki, ao reencontrar o Mobius, ele explica que ele não gosta de machucar as pessoas.
ele fala que aquilo tudo faz parte do truque. E o truque é: violência gera medo e o medo gera controle. E isso é uma forma dele conseguir ter controle do ambiente. E aí ele vai fazer uma dupla com o Mobius, onde eles vão resolver vários mistérios, e um deles, que pelo visto é o principal, que são vários agentes que estão sendo assassinados em massa. E o Mobius é o encarregado de resolver esse caso. E ele vai a uma igreja onde tem uma criança, e o Mobius pergunta para essa criança quem foi que quem matou essas pessoas. E a criança aponta para um vitral com chifres. E o Mobius revela para o Loki que ele está procurando uma pessoa. E aí ele fala que o Loki ele é a melhor pessoa para conseguir achar essa pessoa. E aí ele pergunta por que pro Mobius, por que ele é essa melhor pessoa. E o Mobius responde que quem ele está procurando é o próprio Loki. E o Loki fica um pouco confuso, e aí acaba o episódio. Bom, esse episódio eu achei que foi legal, ele foi um episódio para uma autoexplicação do que está acontecendo, de como tudo funciona e vai funcionar naquele universo. Bom, valeu, se inscreve, deixa um like e fui!